Olá, turma. Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula de física. Hoje nós vamos trabalhar um assunto bem legal, interessante e que costuma cair bastante em prova de PS6X. E vamos ver o que a gente vai analisar aqui. Nós vamos trabalhar hoje aula 6, acredito eu. Então a gente vai ver o tema da aula, movimento circular uniforme. Tudo bem? A gente vai ver definições, algumas relações matemáticas e aplicações. Definição. O que seria um movimento circular uniforme? Gente, dizemos que um móvel realiza um movimento circular uniforme quando sua trajetória é circular. Ok? E se é um movimento circular uniforme, significa que o módulo do vetor velocidade ele vai permanecer constante, diferente de zero. Certo? Então, a velocidade que vai percorrer, né, esse movimento circular uniforme é a mesma, diferente de zero. Então, nós temos aqui um carro que está percorrendo um movimento circular, uma trajetória circular. Observa que a velocidade desse carro é a mesma, diferente de zero. Né? E nós temos aqui um raio, né? Se eu tenho um movimento circular, eu vou ter um raio dessa trajetória circular. Tudo bem? Não se esqueçam dessa definição. Certo? Dando continuidade. Período e frequência. No movimento circular uniforme, nós costumamos nós costumamos trabalhar, nós costumamos calcular o período e a frequência. E o que seria período? O que seria frequência? Vamos lá. O período, representado pela letra T, é o menor intervalo de tempo para um fenômeno periódico se repetir, para dar uma volta completa na trajetória circular, certo? O tempo que ele vai gastar para dar uma volta completa, para tentar repetir novamente, é o período. Esse período ele tem algumas unidades. E quais são as unidades do período? Segundo, minuto e hora. O mais utilizado é o segundo. E o que seria a frequência? A frequência é o número de vezes que o fenômeno se repete na unidade de tempo, certo? Esse movimento circular uniforme ele é muito aplicado no nosso dia a dia. Roda gigante, né? Uma criança que vai brincar de roda gigante, né? Há uma aplicação aí do movimento circular uniforme, né? A velocidade é constante. Qual é o menor intervalo de tempo para que o fenômeno periódico possa se repetir, né? O número de vezes que esse fenômeno pode se repetir é a frequência. Então, tudo isso aí pode ser observado, né, em um movimento circular. Essa frequência, gente, é dado em Hertz, né? Hertz quer dizer ciclos por segundo. E RPM, que quer dizer rotações por minuto. Então, a frequência pode ser utilizada com essas duas unidades. Já o período pode ser dado em segundo, minuto e hora. O mais utilizado é o segundo, certo? Então, nós vimos aí o conceito de frequência, o conceito de período. Agora, nós vamos ver aqui algumas relações matemáticas relacionadas a essa informação. Gente, o período ele pode ser calculado entre o quociente do intervalo de tempo e o número de vezes que ele deu uma volta. Então, ΔT sobre N pode ser calculado o período. A frequência poderia ser o inverso do período, né? Se o período é ΔT sobre N, quem é a frequência? N sobre ΔT. Então, são duas relações que permitem calcular aí permitem resolver várias situações e problemas. Só que o período e a frequência também pode ser calculado de uma outra forma. Sério, professor? Vamos ver. A frequência pode ser calculada assim, 1 sobre o período. E o período é 1 sobre a frequência. Então, essas duas relações aqui é a mais utilizada. Não vou dizer que nós não usamos essa aqui em algumas situações de problema. Pode ser usada. Só que essa aqui é mais visada. A frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Eu coloquei aqui uma legenda. Quem é o T? É o período medido em segundos. Quem é o F? É a frequência medida em hertz. Quem é o ΔT? Tempo para ocorrer algum evento.
E o ΔT de novo aí, tempo para ocorrer algum evento, no caso seria o N, que é o número de vezes, tá? Que essa frequência percorreu, tá? Então, aqui não considera, desconsidera isso aqui, tá, pessoal? Então, nós temos aí algumas informações, fórmulas importantes para calcular o período e a frequência. Não se esqueçam disso. Existem algumas relações matemáticas no movimento circular uniforme, né? E que relações matemáticas são essas? Relações matemáticas no MCU. Então, vamos lá. Cara, pessoal, essa velocidade, esse Wzinho aqui quer dizer velocidade angular, tá? A velocidade angular no movimento circular vai ser o produto de 2π vezes f. Quem é o f? A frequência. Esse π não precisa substituir por nada, a não ser se o problema te fornecer, tá bom? Então, W, velocidade angular, é 2π vezes f, onde f é a frequência. A velocidade escalar é a velocidade angular multiplicado pelo raio. Observação. Para eu calcular a velocidade escalar, eu preciso da velocidade angular. Para eu calcular a velocidade angular, eu preciso da frequência, e você já sabe como calcular a frequência, como você calcula o período. Tudo bem? Professor, dependendo dos dados do problema, dependendo do problema, é a fórmula que eu vou utilizar isso. Leia o problema, tira os dados e verifica qual é a fórmula que melhor, né, vai servir para você naquele exato momento. Então, essa aqui é a fórmula que permite calcular a velocidade angular e essa aqui a velocidade escalar. Dica: em algumas situações, permitem transformar Hertz em RPM ou vice-versa. Se eu quero transformar Hertz em RPM, eu multiplico por 60. Se eu quero transformar RPM em Hertz, eu divido por 60. Essa dica aqui é importante. Isso aqui cai muito em prova de CIS e PSC. Tá bom, gente? Então, vamos lá, dando continuidade. Aceleração centrípeta, nós já tínhamos falado no bimestre passado, né, sobre a aceleração centrípeta. E vocês sabem que a aceleração centrípeta, ela vai ser, no caso, orientada para o centro da circunferência, né? Então, nós temos aqui um ponto A, uma velocidade escalar que é tangente a essa circunferência, e a aceleração centrípeta ela vai estar sempre para a origem, né? Para o centro dessa circunferência, desse círculo, né? Então, qualquer ponto que tu tiveres aqui, a velocidade ela vai ser tangente, né, à circunferência, e a aceleração centrípeta ela vai estar sempre em direção ao centro dessa circunferência. Tudo bem? E como é que eu faço para calcular essa aceleração centrípeta? Observação. Essa velocidade 1, velocidade 2, né, na aceleração centrípeta no movimento circular uniforme, ela é constante, ela é a mesma, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. A aceleração centrípeta nada mais é do que o quociente da velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, essa fórmula aqui vocês já viram nas aulas anteriores de física. Então, se eu quero calcular a aceleração centrípeta, pega a velocidade ao quadrado e divide pelo raio. Ou eu posso usar essa formulazinha também. A aceleração centrípeta é a velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. Tá bom? Onde o v é a velocidade escalar e o r é o raio da trajetória, certo? Dúvidas? Tudo tranquilinho, bem bacaninha, né, gente? Vamos lá. Acoplamento de polia. No movimento circular uniforme, nós temos essas aplicações. O que seria acoplamento de polia? Gente, vamos pensar na bicicleta, certo? Acoplamento de polia são circunferências onde vai ter raios, né, direcionado ao centro dessa circunferência, ok? E nós temos aqui algumas aplicações e algumas informações sobre esses tipos de acoplamento de polias. Duas polias podem ser acopladas das seguintes formas. Primeira forma, acoplamento por correia, é o que eu acabei de falar. A bicicleta, né, é composta por correias, por isso que dá aquele retorno, né,
para que você possa prosseguir em um certo percurso com ela, tá bom? Exemplo, nós temos aqui, eu vou imaginar isso aqui, né, duas rodas, né, de uma bicicleta, né? Primeira aqui raio 1, segunda raio 2, né, frequência 1, frequência 2, que é o número de vezes que ela vai dar, a velocidade do raio da primeira e a velocidade da segunda, certo? E nós temos aqui algumas observações. Vamos lá. Para esse tipo de acoplamento, nós temos as seguintes informações. RA é o raio da poli A, que no caso aqui é o 1, e R2. RB é o raio da poli AB. VA é a velocidade escalar de um ponto periférico da poli A. VB é a velocidade escalar de um ponto periférico da poli AB. Tá bom? Nós temos esses elementos que vocês não podem esquecer. E o que a gente pode concluir aqui? Que a velocidade, né, que a velocidade da poli A é igual à velocidade da poli AB. Então, quando tem um acoplamento por correia, a velocidade, né, dessa polia é igual à velocidade dessa outra polia. Não se esqueçam disso. Então, a velocidade escalar de A é igual à velocidade escalar em B num acoplamento por correia. Certo? Qual é o outro tipo? Acoplamento com o mesmo eixo. Nós temos esse exemplo, né? Acoplamento de mesmo eixo. Observa que esse cilindro está passando por esse furo, né? Dessa circunferência, né? Então, nesse caso, o que a gente pode analisar? Que a velocidade angular da primeira polia é igual à velocidade angular da segunda polia. Então, quando o acoplamento está no mesmo eixo, a velocidade angular entre essas duas polias são iguais. Tudo bem? Bem fácil, né? Bem tranquilo de ser analisado. Professor, vamos ver aqui algumas aplicações? Vamos. Primeira aplicação. Um corpo em movimento circular uniforme efetua 480 voltas numa circunferência de raio 0,5 metros em 2 minutos. Determine a frequência, o período, a velocidade escalar do corpo. Gente, 2 minutos é a mesma coisa que 120 segundos. Não se esqueça de transformar. O raio já está em metros, aqui tinha que transformar em segundo, que vale 120. E 480 voltas numa circunferência de raio 0,5 em 2 minutos. Ele quer calcular essas informações. Então, para eu calcular a frequência, eu vou usar a fórmula frequência é igual a N sobre ΔT. Por quê, professor? Porque ele te deu o número de volta e te deu o tempo. Então, eu posso calcular a frequência. Então, substituindo o N por 480, que é o número de volta, e o ΔT, que é 120, que 120 equivale a 12 minutos. Dividindo aí, vai dar 4 Hz. Então, a frequência vale 4 Hz. Ok? Na letra B, ele quer calcular o período. Como tu já tem a frequência, o período é o inverso da frequência. Então, 1 dividido para 4 segundos, né? Se eu quiser dividir, não tem problema. 0,25, né? 0,25, ok? Calculei a frequência. Agora eu preciso calcular a velocidade escalar do corpo. Só que a velocidade escalar do corpo, gente, depende da velocidade angular. E a velocidade angular é 2π vezes f, e o f é a frequência, e eu já tenho. Substituindo a frequência por 4, a velocidade angular é 8π radianos por segundo. Radianos por segundo é a unidade da velocidade angular. Já encontrei a velocidade angular, eu encontro a velocidade escalar, né? A velocidade escalar vai ser, no caso aqui, a velocidade angular multiplicado por f, ok? Então, nesse caso aqui, velocidade angular multiplicado por f, 8 vezes 4, 32. Tá bom? Ah, professor, metros por segundo? Pode ser. Ok?
Primeira questão resolvida. Agora vamos analisar aqui a segunda. Numa pista circular horizontal de raio igual a 2 km, um automóvel se movimenta com velocidade escalar constante, cujo módulo é igual a 72 km por hora. Determine o módulo da aceleração centrípeta do automóvel em metros por segundo ao quadrado. Então, gente, os dados, o que ele te deu? O raio, que é 2 km, mas eu tenho que transformar em metro. 2 km é 2.000 metros. Velocidade de 72 km por hora, transforma em metros por segundo, vai dar 20 metros por segundo. E ele quer a aceleração centrípeta, e eu sei que a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Velocidade é 20 e o raio é 2.000. Resolvendo a potência aqui, gente, 20 ao quadrado é 400 dividido para 2.000, vai dar 0,2 metros por segundo ao quadrado. Bem fácil, né? R3. As polias indicadas na figura têm raios 60 cm e 10 cm, raio de A e raio de B. Sabendo que a frequência de A é 20 RPM, rotações por minuto, determine o número de rotações da polia B. Então vamos lá, raios e frequências. Então já percebo que a velocidade de A é igual à velocidade de B. Quem é a velocidade de A? É a velocidade angular multiplicado pelo raio. Mas quem é a velocidade angular? É 2π vezes a frequência. 2π vezes a frequência. Certo? Esse 2π com esse 2π eu vou cancelar. Vai ficar frequência de A multiplicado pelo raio de A é igual à frequência de B multiplicado pelo raio de B. Então eu preciso organizar para poder substituir esses valores. Então a frequência de A é 20, o raio de A é 60, ele quer a frequência de B e o raio de B é 10. Multiplicando aqui, ó, 10 vezes F, 10F, 20 vezes 60, 1.200. Dividindo, a frequência de B vai ser de 120 RPM. Então nós temos aí a figura, né, indicada aí, gente. Bem fácil, né, de ser calculado. Então toda vez que ele te der o raio, né, o raio das polias, te deu uma frequência, quer calcular a frequência, você vai utilizar essa ideia. R4. As polias indicadas na figura giram coaxialmente. Tá? Sabendo-se que o raio de A é 20 cm e o raio de B é 60 cm, e que a velocidade escalar de um ponto periférico da polia A é 50 cm por segundo, calcule a velocidade do ponto X. Então, pessoal, ponto periférico, né? O que a gente vai analisar? Está aí a figura. Nós já sabemos que sendo um ponto periférico, a velocidade angular da primeira polia é igual à velocidade angular da segunda polia. Mas quem é velocidade angular? É a velocidade escalar dividido pelo raio. Substituindo a velocidade no caso aqui de A, que é 50, o raio de A, que é 20, a velocidade é o que ele quer encontrar, né, da polia B, e o raio de B é 60. Se eu multiplicar meio pelos extremos, vai ficar 20 vezes a velocidade de x é 20 velocidade de x. 50 multiplicado por 60, 3.000. Se o 20 está multiplicando, passa a dividir. Cancela esse zero com esse zero, ficou 300 dividido para 2, 150 centímetros por segundo. Então, o valor dessa velocidade do ponto x equivale a 150 centímetros por segundo. Gente, o assunto não é difícil, né? Tem que analisar essas relações de matemática, tem que ler o problema com calma e com atenção e praticar, né? Se eu pratico, eu aprendo. Se eu não pratico, eu não aprendo. Então, eu espero que os senhores tenham
entendido, né, o conteúdo de hoje, né, faça os exercícios propostos, né, que está na plataforma, né, do livro de vocês. Não deixe de praticar, porque é importante que vocês pratiquem. Tá bom, gente? Obrigado aí pela atenção de todos. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.